2 de março de 1791, Londres, Inglaterra. Uma multidão de 10.000 pessoas enche as ruas ao redor da capela da City Road. São operários, comerciantes, nobres, mendigos, todos unidos em luto. John Wesley havia morrido, aos 87 anos, depois de uma vida que durou quase um século. O tição, tirado do fogo, finalmente se apagou. Nos últimos dias de vida, fraco demais para pregar, ele reuniu forças para cantar hinos. Seu último hino foi "Louvarei meu Criador enquanto tiver fôlego". Suas últimas palavras foram simples, mas poderosas. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Adeus. 10.000 pessoas no funeral. Impressionante, certo? Mas isso era apenas uma fração minúscula do verdadeiro impacto de John Wesley. Porque o que esse homem iniciou não morreu com ele. Na verdade, estava apenas começando. Quando Wesley morreu em 1791, o movimento metodista tinha na Inglaterra 72.000 membros organizados em 294 circuitos, com 358 pregadores itinerantes. Na América, eram 57.000 membros e 198 pregadores. Mas isso era só o começo da explosão. 50 anos depois, em 1840, os metodistas na Inglaterra já eram mais de 500.000. Na América, o crescimento foi ainda mais espetacular. O metodismo se tornou a maior denominação protestante dos Estados Unidos. Em 1850, havia mais de 1 milhão de metodistas americanos. Por quê? Porque o sistema de Wesley era perfeito para a fronteira americana. Pregadores a cavalo, os famosos Circuit Riders, viajavam pelos territórios selvagens levando o evangelho. Acampamentos de avivamento atraíam milhares. Em 1900, 100 anos após a morte de Wesley, havia 30 milhões de metodistas no mundo. Hoje, existem mais de 80 milhões de metodistas globalmente. A Igreja Metodista Unida sozinha tem cerca de 12 milhões de membros. No Brasil, a Igreja Metodista tem centenas de milhares de membros, mas os números de membros oficiais não contam a história completa. Porque a influência de Wesley foi muito além de criar igrejas. Ele criou um movimento que transformou sociedades inteiras. E é aí que a história fica realmente impressionante. John Wesley não estava interessado apenas em salvar almas. Ele queria transformar a sociedade. Ele costumava dizer: "Não há santidade senão santidade social". Vamos ver o impacto concreto. Sobre a abolição da escravidão. Wesley foi um dos primeiros líderes religiosos a denunciar veementemente a escravidão. Em 1774, publicou pensamentos sobre a escravidão, chamando-a de "a execrável soma de todas as vilanias". Dias antes de morrer, escreveu sua última carta. Para quem? Para William Wilberforce, o político que liderava a luta contra a escravidão no parlamento britânico. Wesley escreveu: "Vá em nome de Deus e no poder de sua força, até que a escravidão americana, a mais vil que já viu o sol, desapareça diante dela". Wilberforce acreditou Wesley como uma de suas maiores inspirações. Quando a escravidão foi abolida no Império Britânico em 1833, foi em grande parte devido ao movimento que Wesley ajudou a iniciar. Educação para os pobres. Numa época em que educação era privilégio dos ricos, Wesley criou escolas para crianças pobres. Publicou livros de gramática, matemática, ciências, tudo barato, acessível. Ele acreditava que todo ser humano merecia educação. Metodistas pobres aprendiam a ler, o que era revolucionário. Reforma das prisões. Wesley visitava regularmente prisões imundas, onde prisioneiros morriam de doenças. Denunciou as condições. Pressionou por reformas. Influenciou John Howard, o grande reformador prisional. Cuidado com pobres, viúvas e órfãos. Wesley organizou dispensários médicos gratuitos. Ele mesmo estudou medicina básica e tratava os pobres de graça. Criou fundos de empréstimos sem juros para pequenos empreendedores pobres começarem negócios. E sua famosa frase sobre dinheiro: "Ganhe tudo que puder, economize tudo que puder, dê tudo que puder". Wesley morreu praticamente sem dinheiro. Ele ganhou fortunas com seus livros, mas doou tudo. Quando morreu, tinha apenas algumas moedas e colheres de prata. Todo o resto ele tinha dado. O movimento metodista também combateu o alcoolismo que destruía famílias de trabalhadores. Promoveu dignidade no trabalho e honestidade nos negócios. Operários metodistas eram conhecidos por serem confiáveis, honestos e trabalhadores. Mas talvez o impacto mais surpreendente de Wesley seja este. Muitos historiadores acreditam que ele impediu uma revolução sangrenta na Inglaterra. Deixe-me explicar. Em 1789, a França teve sua revolução. Foi brutal. Guilhotina, terror, sangue nas ruas. A Inglaterra tinha os mesmos problemas que a França. Desigualdade,
enorme, pobreza massiva, elite corrupta. Todos esperavam que a Inglaterra também tivesse uma revolução sangrenta. Mas não teve. Por quê? Muitos historiadores apontam para o movimento metodista. Wesley havia dado esperança e dignidade aos pobres. Milhares de trabalhadores que poderiam estar nas ruas com forcados e tochas estavam em reuniões de oração, tentando melhorar suas vidas através da disciplina e fé. Wesley ensinou: melhore a si mesmo, não destrua o sistema. Seja honesto, trabalhe duro, cuide do próximo. Isso canalizou a energia das massas para uma reforma gradual, não uma revolução violenta. Um historiador francês, Elie Aleve, criou a tese de Aleve. A Inglaterra evitou a revolução graças ao metodismo. E, na América, o metodismo foi central nos grandes despertares, movimentos de avivamento que moldaram a cultura americana. Noções de responsabilidade individual, livre-arbítrio, possibilidade de mudança pessoal, tudo isso foi fortalecido pelo metodismo. Universidades foram fundadas por metodistas: Duke, Emory, Southern Methodist University, Boston University, Northwestern, Syracuse, e dezenas de outras. O movimento abolicionista americano tinha forte presença metodista. A Guerra Civil Americana e o fim da escravidão foram influenciados por pregadores metodistas que denunciavam o pecado da escravidão. John Wesley deixou não apenas o movimento e reformas sociais, ele deixou palavras que ainda inspiram milhões. O mundo é minha paróquia. Quando disseram a Wesley que ele deveria ficar restrito a uma única igreja, ele respondeu assim: sua visão era global. Wesley ajudou a criar essa visão que hoje vemos no cristianismo. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto puder. Essa frase resume a filosofia de Wesley: amor prático e incansável. Dê-me 100 homens que nada temem senão a Deus, que não odeiam nada senão o pecado, e que não conhecem nada senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu abalarei o mundo. Wesley acreditava que um pequeno grupo totalmente dedicado pode mudar tudo, e ele provou isso. Ele também teve uma preocupação profética: eu não tenho medo de que o povo metodista deixe de existir, mas temo que existam apenas como uma seita morta, tendo a forma de religião sem o poder. É um alerta que ainda ecoa hoje. E suas últimas palavras: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Depois de 87 anos de vida, sua conclusão foi simples: ter Deus é ter tudo. Do menino resgatado das chamas ao homem que incendiou nações com sua mensagem. Do estudante perfeccionista atormentado ao pregador que encontrou liberdade na graça. Do missionário fracassado ao líder do maior movimento de sua época. John Wesley percorreu 400 mil quilômetros, pregou 40 mil sermões, escreveu 400 obras e fundou um movimento de milhões. Mas mais que isso, ele ajudou a acabar com a escravidão, educou os pobres, reformou prisões, cuidou de viúvas e órfãos, deu dignidade aos esquecidos e possivelmente impediu rios de sangue nas ruas da Inglaterra. Hoje, mais de 200 anos depois de sua morte, seu legado continua. Mas talvez o maior legado seja esta verdade: um homem totalmente dedicado a Deus pode mudar o mundo. Wesley não tinha exércitos, não tinha riqueza, foi proibido de pregar nas igrejas, foi atacado, espancado, apedrejado. Mas ele simplesmente continuou. Acordava às 4 da manhã, orava, pregava, cavalgava, organizava, cuidava e amava. Todos os dias, por 50 anos. E o mundo nunca mais foi o mesmo. A pergunta que fica é: e você? Qual será o seu legado? Você não precisa ser John Wesley, mas você pode acordar e decidir: hoje vou fazer a diferença. Hoje vou amar alguém. Hoje vou servir. Hoje vou viver com propósito. Porque no final, como Wesley descobriu, o melhor de tudo é que Deus está conosco. E quando Deus está conosco, somos capazes do impossível.